tom que eu não conhecia e gostei muito das referências que você tem escrito dele e da fala dele. Então, fantasia, eu que agradeço. Bom, é curioso, porque uma série de questões que a Helena trouxe já estavam, no campo da minha visão. Eu fiquei pensando se não há uma contaminação fortemente paulista e uspiana, que faz com que a gente coloque mais ou menos um conjunto de questões semelhantes. Mas como não são as mesmas, eu vou tentar colocar, pelo menos não são as mesmas indagações, só as mesmas indagações, e vou tentar remontar essa visão da forma menos repetitiva possível. Então, como é que eu li o seu trabalho? Eu li o seu trabalho, você me apresenta uma constelação de relações que se constituem no tempo, né, ao longo de um grande período de tempo, do Brás de Pina até 2017, até ontem, né, um processo bastante longo, né, e que vão produzindo sentidos, deslizamentos, vão se configurando, desfigurando a partir de um conjunto de contextos. Tá? Nessa constelação, então, eu consegui identificar inúmeros temas, mas alguns sujeitos que são bastante importantes. Os movimentos sociais urbanos, os movimentos por moradia, as assessorias, as universidades, o lugar de um saber técnico. Você vai constelando, você vai vendo como é que isso vai se montando a partir do Brás de Pina, depois a partir das experiências do mutirão, e você vai me contando essa história e montando essa constelação, que é, sem sombra de dúvida, um campo de forças. Não é? Quer dizer, esse campo não é de jeito nenhum o campo da eterna lua de mel amorosa entre todos esses atores. Não é. É bem mais complicado do que isso, tem subtensões, tem disputa, tem significados em disputa, todos eles. E você foi me mostrando potências, né, uma potência desse campo, um conjunto de possibilidades, mas também um conjunto de limitações. Tá certo? E é um pouco dentro desse quadro que eu acho que é importante a gente pensar, até porque eu trabalhei, como você sabe, com a usina, e com a Pia Biru, enfim, então eu trabalhei com as duas assessorias técnicas que você menciona mais fortemente, claro, do Extração Paulista, mas enfim, eu acompanhei bastante fortemente, tanto fazendo pesquisa quanto indo aos mutirões e às iniciativas que eles tomam, e eu consigo reconhecer, portanto, esse campo de forças dessas relações, e acho que, de certa maneira, você trouxe isso, você desenhou isso de uma maneira bem interessante, mas no seu trabalho você tem uma narrativa oficial desse processo. Há, por assim dizer, outras tensões, textos, autores que tensionam esses processos a partir de outros lugares. Então, por exemplo, eu vou lembrar os vícios e as virtudes. Por exemplo, a polêmica lá entre o João Marcos e o Chico, se você quiser, o Chico de Oliveira, né? Pensando na reprodução ampliada do capital, enfim, uma série de encontros e desencontros. Há outras dimensões que talvez você pudesse ter trazido numa espécie de história contrapelo desse processo, que é muito rica, né? É muito rica, mas enfim, isso de certa maneira aposta essa versão oficial que você trouxe nas promessas e vê muito menos os seus envolvimentos. Aposta nas potências, mas apresenta muito menos as tensões que foram absolutamente fundamentais nesse processo. Né? Copromo, Juta, não sabe o que é, mas também, sei lá, Tabuão, João Cândido, no Tabuão, mas também, enfim, Floresta Fernandes e todos os exemplos virtuosos que contêm, né, conflito. Por que isso é importante? Porque o conflito está no cerne do teu trabalho. Está certo? Porque a dimensão conflitual está no cerne do teu trabalho, está no cerne desse grupo de pesquisa,
Então, não dá para fazer de conta que ele não está lá. Ele está lá e ele tem uma potência. Né? Então, olha só, de certa maneira, talvez fazendo essa história que a contrapelo, a gente pudesse descobrir mais potências ainda, em vez de apenas apostar no seu pagamento, no seu financiamento. Então, dentro desse campo, dentro do seu trabalho, né, a partir do seu trabalho, os movimentos, você vai caracterizando, ora como sujeitos sociais, ora como sujeitos políticos. Tá? Você vai mostrando, por exemplo, e isso é um tema extremamente interessante, você vai mostrando, por exemplo, uma diferença Brás de Pina, São Paulo, né? Brás de Pina, Mutirões. Tem uma diferença fundamental de contexto e tem uma diferença fundamental de momento. Por quê? Porque você tem uma questão em São Paulo, que é o momento em que isso está se colocando. E o momento que isso está se colocando, tem lá uma força do movimento sindical. Tem a experiência uruguaia, que coloca a questão sindical e a questão do trabalho, tá certo? O Rio tem uma série de outras dimensões absolutamente inovadoras em relação a Brás de Pina, mas, por exemplo, você coloca o Carlos Nelson como uma assessoria técnica, era isso? Ele se via como assessoria técnica? Acho que não. Acho que você está vendo o presente contaminando o passado, né? Quase que se atribui o caráter de assessoria técnica a quem nem podia se ver assim. Por que isso é importante? Porque a dimensão da assessoria técnica é uma dimensão em disputa. Ela é uma dimensão vitoriosa, ela consegue, inclusive, uma lei, uma série, mas ela é uma dimensão em disputa. Então, você tem assessorias técnicas, ONGs, OS, você tem um campo de disputa em torno das assessorias técnicas. Né? A ideia de que os movimentos sociais são sujeitos políticos é uma ideia bastante importante para mim. Né? Por que ela é uma ideia importante? Claro que estou lembrando do Web, sabe, mas não só, lembrando Maracélia Paoli, lembrando todo mundo por aqui, caiu de moda, ainda são as minhas referências, porque nele se elabora uma experiência comum, e eu vou falar um palavrão, de classe. Tá certo? Nele se elabora uma experiência comum de classe. E essa experiência comum você pode chamar como você quiser. Tem um deslizamento bastante importante, né, do operariado dos trabalhadores do campo popular, mas a bem da verdade, nesses movimentos é possível perceber uma experiência urbana comum, tá certo? A transformação da cidade como um campo comum de experiência de classe. E aí não é comunitário. E aí não é, claro, tem expressões locais e tal, tem expressões comunitárias, mas é mais do que isso. É muito mais do que isso. Por quê? Porque isso confere uma potência, isso confere um caráter para esses movimentos. Tá? Bom, nesse mesmo campo de forças, você, nem uma série de atores tem razão, há fluxos e contrafluxos. Né? Isso depende de um primeiro, mas eu nem entrar nessas múltiplas determinações. Mas dentro desse mesmo campo de forças, eu queria lembrar uma outra figura ausente do teu trabalho. Essa figura chama lulismo. De determinada forma, e aí não vou falar em cooptação, vou falar num campo de relações, que eu acho que é muito mais complicado do que cooptação. É muito mais complicado. É extremamente complexo, mas é impossível de não ser enfrentado. Impossível de não ser enfrentado se a gente quer pensar autonomia, sujeitos políticos, experiência comum, experiência de classe, impossível de não ser enfrentado. Bom, a meu juízo. Isso por um lado. Né? Clientelas, aí também impossível de não ser enfrentado. Por quê? Porque há aí uma forma de dominação de classe do outro lado. Uma forma de estruturação do Estado, uma forma de estruturação desse campo de conflitos. E essas duas ideias, que são bastante importantes, a experiência comum de classe, a cidade como um campo de experiência comum de classe, e uma forma de dominação que passa pelo Estado de classe, desloca muito fundamentalmente um conjunto de referências que você traz
em que são inspiradas num autor que é o Habermas, mas não é só o Habermas, é o Habermas na sua concepção norte-americana, Leonardo da Vinci. Tá, então você tem a Cohen Arato construindo uma recepção norte-americana desse autor, que chega ao Brasil desse jeito e que desloca a discussão da sociedade civil. O deslocamento da discussão da classe para a sociedade civil, né, e da classe para a cidadania, enfim, existem várias formas de pensar isso, mas enfim, você tem uma esterilização da questão de classe na discussão da sociedade civil, na discussão da sociedade das instituições cidadãs, tá certo? Ela tem uma abordagem comunicacional, a ação comunicativa, você passa por isso, né? E um conjunto de teorias da sociedade civil que vai englobando, vai fagocitando a discussão sobre os movimentos. É muito interessante você pensar isso, né? É um movimento duplo, isso está acontecendo de certa maneira com um descenso e isso está acontecendo como um movimento intelectual de captura dos movimentos por uma grande teoria da sociedade civil esterilizante do conflito. Por quê? Porque o que o Habermas está propondo não é conflito, é consenso. Tá certo? O cimento é consensual, não é conflitual. Bom, dentro desse quadro, né, eu acho genial, porque isso acaba, dentro desse próprio quadro de autores, isso termina no que Evelina Danilo chamou de confluência perversa. Né? Não vou nem falar de deslanche, vou falar da Evelina mesmo. Quer dizer, o que é o que a Evelina mostra? Você tem um processo de encolhimento da intervenção do Estado por um lado no investimento de fundos públicos, o Estado é cada vez mais máximo para o capital e mínimo para as classes subalternas, tá certo? E um protagonismo, tudo entre aspas, da sociedade civil, entre aspas, tá certo? E aí isso se conflui numa outra forma de configuração das margens do Estado. Né? E aí você tem um monte de ONGs, OS, que são o quê? Que são Estado. São uma outra forma de Estado numa racionalidade neoliberal, contando com esses elementos rigorosamente protagônicos. Nesse quadro, participação como gestão, como administração, como encolhimento de conflito. Participação como despolitização, bom, aí foi uma beleza, né? Aí a Evelina escreveu um texto que eu gosto de chamar como estão participativos, que é exatamente isso. Você esteriliza, você esterilizou, né? E você onguizou o conflito, você OSizou, sei lá o que você fez. Você colocou um monte de mediações e a isso se deu o nome de sociedade civil. Bom, acho que isso é um campo de questões que o teu trabalho me suscitou muito fortemente. O outro campo de questão é que, dentro desse quadro, a palavra comunidade é uma outra palavra cujo uso está em disputa. Né? Então, comunidade é tudo, tem usos e sentidos dos mais diversos. Né? Os usos estão em disputa, certo? E, num determinado momento no Brasil, eu cheguei a dizer que comunidade era o novo nome da pobreza. Porque, assim, favela, comunidade, periferia, comunidade, pobre não existe mais, só existe comunidade. Mas, enfim, você tem uma disputa em torno dos sentidos da palavra comunidade, né? O Agami usou a comunidade que veio, né, mostrando, por exemplo, que o termo comunitário não está vinculado aos estados de exceção, à ascensão do nazismo, etc. E aí tem a pergunta, essas comunidades são sujeitos políticos ou não? Né? Como é que você pensa isso? Comunidade, liderança, movimento? O que é sujeito político aí? É um movimento, é a comunidade? Que é uma pergunta que eu estou te fazendo, eu acho que é muito injusto eu estar aqui nesse aí, porque eu também me faço. Quando eu vou num mutirão, por exemplo, num exemplo bem sucedido, eu também me pergunto, mas o que é? É um movimento nacional de luta por moradia, que é sujeito político? Ou é essa comunidade que se politiza, e na medida em que ela se politiza, ela ainda é comunidade, não é? Esta dimensão é uma dimensão
bastante importante, porque a passagem da comunidade, não a noção sociológica, mas dos usos da noção de comunidade, para a cidade, que obviamente não é comunitária, para uma concepção de sociedade, é um problema. Então, em vários momentos do trabalho, lendo sobretudo os textos sobre participação, sobre planejamento comunitário dos Estados Unidos, eu me perguntei qual era a concepção de sociedade que pulsava ali e, sobretudo, qual era a concepção de transformação social. Eu gostei muito quando o Tom, não sei se eu posso chamar você assim, mas enfim, o Tom falou que o planejamento comunitário é um fantasma. Exatamente porque ele guarda exatamente essas dimensões problemáticas para mim. Como é que passa? Eu lembro de uma discussão com as assessorias técnicas nos anos 90, passagem para os 2000, em que o pessoal da usina dizia: a transformação vai acontecer assim, uma comunidade, a outra comunidade, a outra comunidade, a outra comunidade, elas vão se transformando e aí um dia, E eu tenho certeza que não vai ser assim, se é que vai ser. Enfim, então, que concepção de sociedade, que concepção de transformação, que concepção de história, Bom, aí o papel do Estado olha, disputa pelo estudo público. Por quê? Porque, de fato, quer dizer, que o Estado ele vai aparecendo no seu trabalho como um grande vilão. E eu entendo perfeitamente. Ele é Estado de exceção, ele é soberano, decide sobre exceção, ele é de uma violência impressionante, ele que remove, ele que legitima tudo que é sacanagem, ele que está aliado. Eu entendo perfeitamente, tá? Mas não dá para resistir isso. E não dá porque a luta pelos fundos públicos é a luta pela materialidade dos direitos, inclusive o direito às contas. Então, de uma certa maneira, essa disputa ela parece minimizada no seu trabalho. E eu estou dizendo isso para além, com base em toda a crítica ao desenvolvimentismo, ao lulismo, à noção de progresso econômico, como ela foi praticada, Eu estou usando isso, de verdade, pensando na ideia de Benjamin, pensando o progresso como uma catástrofe. Tá? Eu não estou, portanto, apostando sempre no desenvolvimento. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que necessariamente disputar, E que os casos que você descreve lindamente não sejam disputas. Eles são. Bom, eu fiquei pensando nessa ideia de sociedade de transformação, sobretudo porque, a partir de uma imagem comunitarista, eu fiquei me perguntando onde é que está a ideia de emancipação. E para você, ela é uma noção importante. Inúmeras vezes você passa por aí. Por que para mim isso é fundamental? Porque eu acho que a ideia de emancipação está desaparecendo do horizonte da luta política. E ela não pode desaparecer. E ela não pode desaparecer exatamente porque sem ela não há futuro descolonizado possível. O futuro é a continuação repetitiva do presente. Então eu fiquei pensando no conjunto das lutas que você traz, onde estão as lutas anticapitalistas. Aqui e ali, Você vai lendo aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Você vai conseguindo quase que montar um mosaico. Mas eu acho que tem uma questão fundamental que é a luta contra as emoções. Que aí talvez você possa encontrar um elemento de problematização e que a ideia de emancipação, de autonomia, de autogestão comece a se desenhar, assim como a luta contra a luta anticapitalista no seu sentido mais geral. Dentro disso, um último núcleo de questões diz respeito ao vínculo autonomia e autogestão. A Helena já falou
já problematizou, porque isso tem a ver com os fundos públicos e com os recursos que são gerados, sem sombra de dúvida. Lá pelas tantas, você menciona no seu texto uma citação da Usina, que a Usina fala da autogestão brasileira. É perfeito, é isso mesmo. A autogestão brasileira é uma autogestão com recursos do Estado. Certo? Tem como não ser assim? Resposta: não. Não tem como não ser assim. Como é que você produz moradia? Como é que você faz regularização fundiária? Como é que você luta contra a remoção? Enfim, tá? Então, esse campo é um outro campo bastante tenso, bastante complicado. E, ó, há uma flutuação no seu trabalho que é genial. Assim. Por quê? Porque tem uma questão de autonomia de gestão dentro do campo de forças, e tem uma questão que a autonomia e a autogestão perpassa os movimentos e as assessorias. Ora, essa autonomia é dos movimentos e das lutas, ora, essa autonomia das assessorias. Né? E aí eu acho que talvez a gente pudesse sair dessa questão exatamente pela admissão da centralidade da noção de conflito também nesse campo, tá? Porque esse campo não é um campo pacificado, né? Você sabe disso, tá certo? Também nesse campo há uma centralidade da ideia de conflito, há uma virtuosidade do conflito. O conflito transforma lá e cá movimentos e assessorias, tá certo? Pode explorar também, né? Mas, de uma maneira geral, consegue produzir coisas interessantes. E esses conflitos também têm a ver com o lugar dos saberes técnicos em diálogo com outros saberes. De qualquer maneira, você me desenhou um campo de relações que me permitiu ainda vislumbrar essas dimensões e, sobretudo, me permitiu ainda fazer o vínculo entre essas lutas, a ideia de emancipação e, como que é uma das autoras que você cita, o futuro descolonizado. E por isso eu te agradeço muito. Obrigado, Sibeli. José. Eu só queria antes comentar um ponto do que a Hermínia falou que eu esqueci de comentar. Muito rapidamente sobre a questão do planejamento, que a Hermínia falou a questão de trabalhar todo esse planejamento local, nesses projetos locais como planejamento. Não, para mim foi uma questão, assim, eu não tento resolver ela. Mas eu tento colocar em diversos momentos a questão do planejamento, como eu acho que algumas autoras, principalmente do campo mais da sociologia, elas praticamente implodem em alguns momentos a própria noção de planejamento. Eu fico extremamente incomodada com isso, assim, eu discordo dessa abordagem de considerar qualquer manifestação, protesto, ação anticapitalista como planejamento. Eu coloquei mais como problematização, colocando as várias questões, acabei não apontando uma solução, mas eu acho que as norte-americanas, mais da sociologia, vem com essa antropologia. A Sandra Koch, eu não sei qual a formação dela, não, mas ela tem um jeito de antropóloga, né? Esqueci agora, eu até cheguei a levantar o que ela era, mas eu esqueci. E ela praticamente vem com a questão das múltiplas linguagens, da ruptura epistemológica, que eu acho que é importante reconhecer isso nas novas práticas de planejamento, mas eu acho que a gente não pode chegar a um extremo de acabar com a ideia de planejamento enquanto um determinado campo de saber, um determinado campo de conhecimento. Isso é uma questão que a gente vem problematizando e vem trazendo essa discussão também para o NEPLAC, e eu acho que tem um campo aí da técnica, do saber técnico, que não pode desaparecer da noção de planejamento. Né? Então, entrando nas questões da Sibeli. Eu concordo com a crítica,
sim, eu fiz uma narrativa oficial das assessorias técnicas e da questão da autogestão, e eu me lembrei de todas essas questões. O Weiner também me lembrou quando ele fez a leitura desse capítulo. Ele veio questionando a questão da questão da exploração da força de trabalho, da relação do trabalhador urbano explorado. Eu me lembrei do debate que na FAO, o Chico de Oliveira na mesa, do lançamento do relatório da pesquisa FAPESP que vocês fizeram. E ali foi um momento bastante tenso, em que apareceu bem claramente esse conflito. E eu cheguei a procurar esse relatório, mas não vi mais. Eu acabei não incluindo. Eu estou de acordo que é um conflito assim, que é importantíssimo para entender como que essa questão se constrói, e as próprias saídas que a usina propõe no texto deles, né? Porque mais autogestão mesmo. Os dois artigos que eu cito da usina são também uma tentativa de resposta ao Chico de Oliveira. Assim, está claro ali a argumentação que se constrói para dizer o que para afirmar o que tem de diferenciado e o que tem de prática emancipatória e de autonomia com relação à autogestão. Uma resposta para o Chico. Eu senti isso nos textos e não coloquei. Agora, as outras respostas todas, eu acho que tem a ver. Eu acho que eu preciso falar um pouco também do momento em que essa tese é escrita, do momento que eu me encontro. Assim, né? A gente viveu, eu vivi muito. Eu entrei na FAO em 97, que eu iniciei o curso de arquitetura, e era um momento de absoluta ausência de lutas populares. A gente viveu momentos assim, a gente buscava um campo de atuação, a gente tinha já referência das assessorias técnicas, do vigor, mas era um momento de crise, muitas delas tinham fechado, as poucas que existiam estavam batalhando para sobreviver, e os governos pinta, aquela coisa horrorosa, pinta São Paulo, né? E aí teve toda a questão assim de a gente vê toda essa história das assessorias técnicas, de um possível campo profissional, de uma atuação engajada, e a gente, cadê assim, onde a gente vai? Aí eu participei muito da construção de movimentos de extensão universitária na época, que foi uma coisa que começou a existir, e a retomada das lutas no centro, né, do Fórum Centro Vivo, de uma tentativa de construção de movimento social e tal. Mas isso para dizer, e aí agora, esse momento assim, da retomada dos investimentos urbanos, da localização desses conflitos que são os que eu selecionei para trabalhar nessa tese, foi um momento também de dificuldade de encontrar onde estão as lutas urbanas, né? Então essa pergunta que você fez mais para o final, sobre como chegar na luta anticapitalista, eu acho que é o que todos nós estamos procurando, né? E aí uma busca assim, onde estão os movimentos vigorosos, onde estão acontecendo as disputas de fato na sociedade, onde estão, e de certa forma a gente foi procurar nesses movimentos que começaram de resistência a essa retomada dos investimentos na cidade. Então a ideia foi partir dessas novas construções de resistência, explorar um pouco em que momento de fato a grande questão é essa, né? Elas se constituem como campos de luta política, né? Em que momento, de que forma ou não, né? Como visualizar esses campos de conflitos, que conflitos estão sendo de fato instaurados, né? Quais são os campos que se colocam em oposição, quem que eles estão, que tipo de enfrentamento está se constituindo, e em que medida esses enfrentamentos são espaço de transformação social. Eu acho que daí que vem todas essas questões, né,
desses deslocamentos, né, de compreensão de sujeito social, sujeito político, capacidade de emancipação, de autodeterminação ou não, né? Eu acho que tudo isso são coisas colocadas e que eu acho que dependem, inclusive, de uma leitura política do que está se construindo. E, assim, essa diversidade de casos, cabe questionar não até se essas comunidades, né, se constituem como sujeitos políticos ou a pergunta é até anterior, né? Eles se constituem como sujeito social. Em alguns momentos, o movimento de resistência ele é muito frágil, né? E mal consegue dar esse passo de construir uma identidade comum, né? E aí eu estou entendendo que no momento em que se constitui um grupo que constitui uma identidade comum e a partir daí se coloca para fazer uma luta política, você pode visualizar um sujeito social constituído e o passo, né, de conseguir fazer de fato um enfrentamento político é uma questão assim. Eu não sei, eu vejo mais claramente, por exemplo, no caso de Dandara, que já se constitui como uma ocupação, como uma aliança entre movimentos sociais para tomar uma terra e para ali construir um outro modo de viver. Para mim, ali ficaria claro que existe um sujeito político fazendo uma disputa da cidade, uma disputa por um reconhecimento e que eu entendo que eles têm como horizonte a disputa do fundo público, eles têm como horizonte a disputa não só do reconhecimento do Estado, mas uma disputa pela ação do Estado determinada pelas condições que eles colocam, né? Mas em alguns momentos não, assim, em determinados a gente fica procurando, assim, sabe, essa passagem do sujeito social para o sujeito político era complexa, né? Como que a gente identifica que de fato isso pode acontecer. E aí eu estou completamente de acordo com a questão do localismo, né? Eu acho que essa questão, também eu não fiz o enfrentamento necessário, eu não dei uma solução, eu coloquei ali como uma questão dessa questão do campo da educação popular, da prática local, da transformação do sujeito. Eu fiz um questionamento do quanto isso pode ser considerado planejamento, né? Você começar a atuar numa comunidade com os instrumentos da educação popular, com uma prática de transformação pessoal e coletiva, mesmo que chegue no campo do coletivo, uma transformação das relações, o quanto isso pode ser considerado planejamento, a meu ver, não pode. E não só não pode ser considerado como planejamento, como o próprio questionamento, que acho que é o que você está colocando, o questionamento do quanto isso aí é uma prática transformadora. Eu acho que eu venho das mesmas referências, né? De tentar entender quais são as questões estruturais que estão colocadas e em que momento você está enfrentando, de fato, as questões estruturais. E aí eu acho que fica claro em algumas proposições de planejamento, quando ele justamente é capaz de sair da escala local. Eu acho que ela passa para a dimensão transformadora no momento que ela sai da escala local, e aí não necessariamente via planejamento, né? Ela sai da escala local em alguns momentos via uma luta social mais ampla, via a Emília, né, falou, via um contexto político, um campo de luta que se coloca, e aí, de repente, esses embriões, né, podem ser um espaço de articulação e de construção para fazer essa passagem. Eu fico realmente assim, essa questão de trabalhar a ideia de emancipação na escala local, para mim, é extremamente questionável. Assim, eu acho que pode ser um início. Já estou terminando. Os dois outros pontos, muito rapidamente.
a questão da confluência perversa que Evelina faz, né? Só fazer mais uma observação, para não ir de acordo com a leitura, e que eu acho que, assim, às vezes Evelina e o Avicii aparecem juntos, né? Mas acho que para mim uma coisa que se diferencia bastante da leitura dela é recolocar a perspectiva da política, justamente o que o Avicii vai esterilizar com sua abordagem de sociedade civil. Eu terminei com ela um pouco porque ela volta a colocar as questões nos seus devidos campos, assim, né? Eu acho que tem um campo político que está dado, que pode ser dado pelas lutas populares, e faz toda a diferença você trabalhar a relação Estado-sociedade civil, né? Não exatamente usando o entendimento dele, quando a gente coloca no espaço da política, né? E para finalizar, eu pulei mesmo no livro, porque eu acho que é muito difícil lidar, eu não conseguiria. Assim, eu acho que tem muitas questões que são colocadas, até porque justamente eu pego o momento, né, que eu pulo, né, pro atual. É o momento do lulismo, e a gente tem que problematizar, entender, refletir, entender tudo isso que está acontecendo tem como esse pano de fundo o lulismo. Eu vou pôr a banca, um pequeno intervalo para levantar e esticar as pernas. Os fumantes aproveitem e fumem, embora não seja recomendável. We make a 5 minutes break. 5 minutes.